Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer. Eu me chamo Launelli e nessa aula a gente vai falar sobre algo que você já deve ter escutado por aí. E o que é? CUB. O que é CUB, Launelli? Custo unitário básico. A gente utiliza muito esse CUB quando a gente vai fazer orçamentos de empreendimentos imobiliários. Ou quando a gente quer saber o valor estimado de uma obra, de uma residência, a partir da metragem daquela residência, tudo bem? E eu sei que muitas pessoas ficam muito na dúvida sobre o que é esse CUB, como ele funciona e como aplicar ele na minha obra. Então, se você quer saber como você conseguir um orçamento estimado de uma construção apenas com a metragem dela e como é que esse CUB funciona, como eu aplico, assista o vídeo até o final. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar do custo unitário básico é que existe uma lei que fez a criação desse instrumento. E a lei é a Lei 4.591. Essa lei, lá no seu artigo 54, o que ela fala? Ela diz o seguinte: os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam, olha aqui, obrigados a divulgar mensalmente, ou seja, o CUB ele é divulgado mensalmente por esses sindicatos até o dia 5 de cada mês. Ou seja, até o quinto dia de cada mês, o dia 5 de cada mês, você vai ter o valor desse custo unitário básico por metro quadrado atualizado nesses sites, a serem adotados nas respectivas regiões, calculados com observância dos critérios e normas a que se refere o inciso 1. Então, basicamente, gente, esse referencial de preços, que é o CUB por metro quadrado, ele foi regulamentado por essa lei 4.591 e todos os sindicatos estaduais de indústria e construção civil, eles devem divulgar ele mensalmente. Vamos ver mais alguns detalhes sobre isso. A responsabilidade de calcular o CUB é então de quem? Dos sindicatos estaduais de construção civil, por exemplo. Você pode entrar no Sinduscom Rio, no Sinduscom Paraná, no Sinduscom São Paulo, que você vai encontrar a metragem por metro quadrado para diversos projetos. Não sei se você quer construir uma casa, um prédio, você vai conseguir ter uma estimativa de preço dessa casa, desse prédio que você quer construir a partir desse CUB divulgado por esses sindicatos. Qual que é o período de divulgação? Até o dia 5 do mês ele tem que ser divulgado nesses sites. E, além disso, a gente tem ABNTs que regulamentam o CUB. Por exemplo, a NBR 12721, tudo bem? Algo importante de dizer é: a lei obriga os sindicatos de construção civil a divulgarem o CUB mensalmente até o dia 15, até o dia 5, mas a PIME, que é um dos maiores referenciais de preço de construção civil que a gente tem no Brasil, é outra fonte do CUB. Nele, se você quiser entrar no site da PIME, ele também divulga o CUB por estado, tudo bem? Então, basicamente, gente, o CUB, o CUB, ele é um referencial de preço com o qual você, a partir da metragem de uma edificação, de uma casa que você queira construir, você vai conseguir ter um estimativo de preço, tudo bem? Então, vamos continuar nossa aula. E aí, como é que eles fazem essa pesquisa de preço? Olha, você pode entrar nos sindicatos da construção civil do seu estado e você vai encontrar lá tabelas como essa que está aqui. Lá você tem projetos padrões. Esse valor de CUB, obviamente, ele tem que ser pesquisado para um projeto padrão específico. E aí eles vão e pegam esse projeto arquitetônico padrão que você vai ter lá no site do Sindicato de Construção Civil, e a partir desse projeto padrão ele faz uma pesquisa de preço. E aí, como funciona isso, Launelli? Funciona da seguinte forma: você tem diversos projetos. Aqui eu tenho alguns, por exemplo, você tem diversos projetos residenciais, comerciais, enfim. E aí, por exemplo, quando a gente pensa aqui num projeto residencial R1, unifamiliar, você tem vários padrões de acabamento. Tem padrão de acabamento baixo, normal, alto.
E aí você vai ter aqui essas classificações. Por exemplo, você também tem referenciais de preço para prédio popular, para residência multifamiliar e sempre com diversos padrões de acabamento, prédios de 1, 2, 3 andares e sucessivamente. Então, o que acontece é, o Sindicato da Construção Civil tem um projeto referencial e quando você entra nos sites desses sindicatos, lá vocês vão ter diversos projetos para você ver se aquele projeto que está lá, ele se adequa ao que você está querendo construir. Por exemplo, essa aqui é um projeto de uma residência unifamiliar, que olha como que, aí é que você tem um projetinho, né, para você ter um referencial do que seria, por exemplo, uma residência unifamiliar de padrão baixo. Enfim, aqui ó, cozinha, quarto, banheiro. Então, se você está querendo construir uma residência que tem mais ou menos esse padrão de acabamento, dá para você ir lá no Sindicato da Construção Civil do seu estado, encontrar o CUB, o preço por metro quadrado desse projeto, e assim você vai conseguir ter uma estimativa do quanto você vai gastar para construir essa residência. Aqui nós temos o outro projetinho, lá que também tirado desses manuais, desses sindicatos, né, que tem lá, quando eles divulgam o preço por metro quadrado, também tem o projeto básico de onde eles tiraram esse preço, tudo bem? Então vamos continuar. Então, o que a gente já percebeu até aqui? A gente já percebeu o que é o CUB, né, que é um preço por metro quadrado para diversos tipos de projeto. A gente já aprendeu que esse CUB, ele é pesquisado mensalmente, seu valor ele é divulgado até o dia 5 de cada mês, e que ele é feita a pesquisa de acordo com projetos padrões, né? E esses projetos padrões, ele tem diversos padrões de acabamento. Outra coisa que a gente tem que falar quando a gente diz sobre o CUB ele inclui todos os preços, todos os custos que eu vou ter na minha obra? E a verdade é não. Porque existem diversas despesas que você vai ter quando você constrói uma casa que eles não estão incluídos no CUB. Aqui eu tenho um trecho da NBR 12721. Bora dar uma lida juntos? Vamos lá. Aqui o que ele fala? Fala o seguinte: o custo global da construção vai ser a soma do quê? É a soma das seguintes parcelas: da área equivalente em área de custo padrão pelo custo unitário básico. Então, vamos aqui, só para deixar claro. Eu quero encontrar o custo global de uma obra. Vamos apagar aqui, vamos aqui. Eu estou indo fazer uma construção e eu quero encontrar o custo global dessa obra. Como é que eu vou fazer? Vamos ler aqui esse trecho da NBR para a gente entender. Então, o custo global vai ser a seguinte parcela, vai ser o produto da área equivalente, que daqui a pouco eu vou ensinar para vocês o que é essa área equivalente, multiplicada pelo custo unitário básico, que é o CUB que a gente está falando nessa aula. CUB. Ótimo. Correspondente ao padrão que mais se assemelha àquele prédio que você está querendo construir. Só que quando eu faço essa multiplicação de área equivalente, que a gente já vai aprender o que é, vezes o CUB, eu não encontro o custo global. Porque para eu encontrar o custo global dessa construção, eu vou ter que também considerar outras coisas, e essas coisas vão ser as parcelas adicionais. As parcelas adicionais são referentes a todos aqueles elementos não incluídas na relação. Que seria o quê? O que seriam essas parcelas adicionais? Que seriam aquelas coisas que não estão incluídas no seu B. Seria fundações, gente, mas não é todo tipo de fundações. Seriam fundações consideradas especiais. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que quando a gente pensa no CUB, ele está considerando que você vai utilizar uma sapata normal na sua edificação. Caso você tenha que utilizar tubulão, estaca, etc., você vai ter que considerar isso vai ter que considerar esse custo para encontrar o custo global da construção. Elevadores, equipamentos, playground, obras e serviços, como inventários e outros serviços. Qual é a outra coisa que não está considerando?
impostos, taxas e emulentos cartorários que você vai ter que incluir para encontrar o custo global, projetos, remuneração do consultor e remuneração da incorporadora. Tudo bem? Algumas dessas coisas, impostos, taxas, projetos, remuneração do incorporador, algumas dessas coisas vocês vão ver que vão estar inclusos lá no BDI, que daqui a pouco a gente vai chegar nele, tá bom? Então vamos continuar. Então, vocês perceberam aqui que quando eu quero encontrar o custo global da construção, não basta eu multiplicar o CUB pela área equivalente. Eu também tenho que acrescentar nesse valor que eu encontrei alguns custos que não foram considerados. Aqui eu peguei um trecho da norma e bora ler de forma bem detalhada todos esses custos. Não foram considerados no CUB o quê? Fundações, submuramentos, parede diafragma, tirantes, rebaixamento tudo do lençol freático, elevadores, equipamentos, instalações, fogões, aquecedores, bombas de recalque, assim sucessivamente, playground, obras e serviços complementares, como urbanização, recreação, ajardinamento. Não foram considerados impostos, taxas, emulentos cartorais, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalações, remuneração do construtor e remuneração do incorporador. Então, todos esses são custos que você percebe que não foram considerados no momento de você fazer o cálculo do CUB, tudo bem? Porque quando a gente fala, eu até pulei essa parte, quando a gente fala de CUB, a gente está falando de 3 tipos de insumos principais, que são os materiais, mão de obras e equipamentos. E o somatório disso aqui tudo, a gente divide pela área construída, a área equivalente construída, e aí a gente encontra o CUB, tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, a gente já descobriu o que é o CUB, que é um preço por metro quadrado de construções, que eu encontro esse CUB a partir de projetos padrões. A gente já viu que existem vários elementos que não foram incluídos no CUB. E agora a gente vai falar do custo final. Então, você já viu isso, a gente já viu que o CUB é um custo por metro quadrado. A gente já viu de onde ele vem, e aí agora a gente vai aprender, finalmente, como a partir desse CUB, a gente vai encontrar o custo global da construção, tudo bem? Então, vamos ver aqui direitinho sobre isso. Vamos ver aqui o que a norma nos diz. Ela fala o seguinte: o custo global da construção é o valor mínimo calculado com utilização do curso unitário básico divulgado pelos sindicatos da indústria e construção civil, correspondente ao padrão mais semelhante ao imóvel incorporado. E esse custo global, gente, como é que a gente vai encontrar ele? A gente vai encontrar ele a partir de um somatório. Primeira coisa que a gente vai multiplicar, como eu acabei de falar, vai ser o CUB a gente vai multiplicar o CUB, o CUB, pelo somatório de todas as áreas equivalentes ao padrão de construção que eu estou adotando. Eu fui lá e escolhi o projeto padrão que se assemelha ao qual daqueles projetos padrões utilizados pelo Sindicato de Construção Civil se assemelha ao projeto que eu quero construir. Tudo bem, eu já escolhi. Vai ser, por exemplo, uma residência unifamiliar de baixo padrão. Ok, depois disso, essa residência unifamiliar, ela é feita com certo padrão de acabamento. E aí a gente vai ver que vai ter algumas áreas, a gente vai ter que encontrar a área equivalente para cada uma dos espaços e vai multiplicar isso pelo CUB. Mas, além disso, nós vamos também ter que somar as demais despesas não inclusas no custo unitário básico, que foi aquilo que eu falei no item anterior. E fazendo esse somatório, a gente vai encontrar o custo global da nossa construção. Tudo bem? Sendo que esse custo unitário básico é o custo por metro quadrado do projeto padrão que a gente adotou como referencial ali nesse cálculo, tudo bem? Então, basicamente, seria o seguinte, gente, eu tenho um CUB que a gente vai escolher de acordo com o projeto padrão de acabamento, tipo de construção que eu estou indo fazer. A gente vai escolher o CUB mais próximo ao nosso referencial, né? Você vai ir lá no site da Sinduscom
do Sindicato da Construção Civil do seu estado ou na PINE e vai pegar o CUB para aquele estado, tá bom? E aí você vai multiplicar pela área construída, mas você vai ver que não é bem a área construída real, é a área construída equivalente. Daqui a pouco a gente vai chegar no que é isso. E aí você vai somar todos os itens não inclusos. Depois disso, a gente vai multiplicar tudo isso aqui pelo BDI. O BDI, depois eu vou fazer um vídeo só para ele, mas o BDI é bonificações e despesas indiretas. Essas bonificações e despesas indiretas incluem muitas das coisas que não estão inclusas no seu B. Tá aí incluso lucro, despesas com a administração central, e etc. E várias outras despesas que também não estão inclusas no CUB. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre BDI, tudo bem? Então, fazendo isso, fazendo o CUB vezes a área equivalente, somando os itens não inclusos, multiplicando isso tudo pelo BDI, que depois a gente pode fazer uma aula só sobre BDI, eu vou encontrar o custo final da nossa obra, tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de custo final da obra, a gente vai estar incluso aqui aqueles elementos do CUB, que seria basicamente materiais, mão de obras e equipamentos, mais aqueles itens não inclusos no CUB, que seria fundações, equipamentos e outros serviços não considerados, e mais o BDI, que seria aqueles custos indiretos, remuneração da consultora, impostos, e assim sucessivamente, tudo bem? Ok. E só finalmente, outro conceito importante quando a gente fala de CUB é a área equivalente. E o que seria essa área equivalente? Bora primeiro ver a definição da NBR. A área equivalente, galera, é a área virtual, que seria o custo de construção equivalente ao custo da respectiva área real, que é diferente do custo unitário básico, podendo ser maior ou menor. Como assim, Anelli? Vamos pensar, gente, no edifício. No edifício, quando a gente está indo fazer o CUB, a gente, no geral, a gente utiliza como referencial o pavimento tipo daquele local. Mas existem alguns ambientes do nosso prédio que podem ter um padrão de acabamento inferior ao que a gente está usando como referência. Por exemplo, vocês acham que em um prédio que tem vários andares, você acha que o térreo vai ter o mesmo padrão de acabamento que o subsolo? Ou o térreo vai ter o mesmo padrão de acabamento do que a calçada que fica na frente, ou então que o telhado, a casa de máquinas, todos esses elementos fazem parte da nossa construção. Então, se eu simplesmente pegasse toda a área construída do nosso prédio e multiplicasse tudo isso pelo CUB, eu estaria superestimando, por exemplo, o custo que eu vou ter aqui no subsolo. Tudo bem? Por isso é que, em vez da gente fazer isso, simplesmente pegar a área total, real, do nosso prédio e multiplicar pelo seu B, a gente tem que encontrar a área equivalente. Vamos continuar. Dessa forma, quando vamos utilizar o CUB, é necessário levar em consideração a diferença de preço no momento do orçamento. Então, a área da construção equivalente é o somatório das áreas a construir, ponderadas por um fator que vai levar em consideração o custo de cada ambiente. Então, vamos ver aqui um textinho que vai entender, vai provavelmente conseguir mostrar isso melhor. Para fazer esse cálculo, geralmente agregamos o coeficiente 1 ao pavimento tipo, que usamos como padrão de construção. Os demais pavimentos, eles vão sofrer variação para mais ou para menos em relação a esse pavimento tipo que você está usando. E isso vai depender da complexidade construtiva e do nível de acabamento de cada ambiente. Por exemplo, o nosso pavimento tipo, a gente vai multiplicar a área do pavimento tipo por 1. A área da cobertura, você vai multiplicar, por exemplo, 60, ou seja, a cobertura, o preço da cobertura é 60% do preço do pavimento tipo. A área externa sobre o solo, 25%. A área externa sobre laje, 60%. A área externa coberta, 70% do valor do pavimento tipo. E assim sucessivamente. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui um prédio. Essa imagem eu tirei do site, desse site aqui. E aí, o que a gente tem aqui? Nós temos um prédio. E aqui nós vamos ter primeiro subsolo, e aqui ele considerou que o primeiro subsolo tem 70% do preço do prédio, né?
essa área aqui do primeiro subsolo, cada metro quadrado, cada 1 metro quadrado do primeiro subsolo custa 70% do valor que você levou para construir o pavimento tipo. O segundo subsolo, ele falou aqui que foi 80%, ou seja, no segundo subsolo você gastou 80% do valor que você gastou para construir o pavimento tipo. E assim sucessivamente. Na cobertura externa, por exemplo, ele falou aqui que você gastou 60% do valor que você gastou para o pavimento tipo. No barrilete, 70%, na cobertura interna, 100%. Tudo bem? Aqui também tem o térreo externo, que você falou que gastou 25% do valor do pavimento tipo e assim sucessivamente. Aqui tem um valor em números, por exemplo. O primeiro subsolo, a área real dele é 800 metros quadrados. Mas a gente não vai considerar esses 800 metros quadrados na hora de multiplicar pelo cubo. Por quê? Porque o preço de 1 metro quadrado desse primeiro subsolo é 70% do valor do pavimento típico. Então, você multiplica isso por 0,7 e encontra 560. Vamos ver mais um exemplo. Área térreo externo sobre a laje. Tem essa metragem, mas o custo dele é 60% do pavimento tipo. Então, ele multiplicou por 0,6 e encontrou essa metragem. E aí, ele fez isso para todos os elementos. Então, por exemplo, a área real desse prédio era, se você fosse simplesmente somar todos os ambientes, você encontra uma área real de 140 metros quadrados. Mas quando nós fizemos a ponderação de todos os coeficientes para que essa área real se transformasse em área equivalente, você vai encontrar que o somatório de área é 98 metros quadrados. Tudo bem? Então, seria... desculpa. Esse aqui seria só para o barrilete e casa de máquinas. Esse não é o somatório, não. Mas eu acho que vocês conseguiriam entender. Se eu simplesmente somasse todas essas áreas, eu ia encontrar o somatório, que seria o somatório da área real desse ambiente. Mas eu não vou somar essas áreas, eu vou somar essas aqui. E aí eu encontraria o somatório, que seria a área equivalente total do nosso edifício. Tudo bem? Então, seria basicamente isso, gente. Quando eu tenho esse CUB, resumindo, né, de forma resumida, o custo unitário básico, ele é definido pelo Sindicato da Construção Civil de cada estado, ou seja, em cada estado vai ter. Ele é divulgado mensalmente. Ele é encontrado a partir de um projeto padrão. Desse projeto padrão não considera algumas coisas, que seriam elevadores, playground, obras complementares, impostos, projetos, remuneração do consultor e assim sucessivamente. E, calma, saí aqui. E você vai ter que considerar também a área equivalente no cálculo para que você encontre o custo global da sua construção. Tudo bem? Então, basicamente, gente, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido mais sobre o custo unitário básico. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício da Câmara de Fortaleza que pediu uma aplicação desse conhecimento, uma aplicação prática desse conhecimento. Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.